Apresentação do artigo Música e Neurociências. Autores: Mauro Muscati, Cléo Correia, Sandra Campos. Tópicos abordados no artigo: música e cérebro, histórias paralelas, música e neuroimagem, música e linguagem, epilepsia e música, efeito Mozart. Música e cérebro. Sob a ótica da neurociência, entende-se música como todo processo que relaciona-se à organização e à estruturação de unidades sonoras, em seus aspectos rítmicos, melódico ou mesmo no tratamento harmônico e tímbrico dos sons. Sendo assim, as funções musicais podem ser entendidas como um conjunto de atividades motoras e cognitivas envolvidas no processamento da música e não é resultante somente da disposição das vibrações sonoras, mas também da estruturação de tais vibrações. Na relação música e cérebro, o processamento musical envolve a integração bidirecional entre os elementos da estrutura e da sintaxe musical, bem como os componentes funcionais do próprio cérebro. A estimulação sonora desencadeia alterações fisiológicas, envolvendo funções neuropsicológicas com ativação de áreas corticais e também com as ações simbólicas e estéticas que isso acarreta. Histórias paralelas. Na organização estritamente temporal, a música representa a consciência que os seres humanos têm do próprio tempo, seja pelo ponto de vista relacional, antecedentes e consequentes, psíquico, processos perceptivos, cognitivos e afetivos. No período medieval, a visão unidimensional do universo físico e a forma de pensamento intuitivo, com tendência espiritual, eram representadas por uma música monodimensional. O cérebro era interpretado como massa homogênea, um reservatório que distribuía seus humores vitais pelos ventrículos cerebrais. A partir do Renascimento, com a convergência tonal e harmônica musical, exigiu-se uma visão racional sobre o mundo em divisão. O self e o espaço newtoniano separaram-se. As relações de causa e efeito são refletidas pelo tempo métrico. Música no período barroco. A música barroca é representada pelo pensamento determinista, tendenciado ao racionalismo e materialismo. Ela é basicamente temática e com o pulso como o tempo métrico. Tal visão racional apresenta um cérebro privilegiado pelo psiquismo. A partir do século XIX é que se tem a ideia de que o cérebro compartimenta diversas áreas, o qual abriga distintas funções psíquicas como as emoções, comportamentos humanos mais sutis. No início do século XX, a música contemporânea à época se identifica pela ruptura da tonalidade, trazendo outras possibilidades composicionais não lineares aos parâmetros convencionados durante aproximadamente meio milênio. Música e neuroimagem. A música, por desprover da necessidade de codificação linguística, acessa diretamente a afetividade e as áreas que controlam nossos impulsos e emoções. Podemos dizer que a música estimula nossa memória não verbal, tem acesso direto ao sistema de percepções integradas que permitem a unificação das várias sensações tais como gustatória, olfatória, visual e a proprioceptiva, levando a associações de memória como a olfativa ou mesmo imagens. Também ativa áreas cerebrais terciárias, nas regiões frontais, responsáveis pelas funções práxicas de sequenciação melódico, cinética da linguagem em si e pelos estímulos mímicos corporais que emitimos. Com o surgimento e desenvolvimento de recursos de neuroimagem, tornou-se possível mapear as atuações de estruturas sonoros musicais e sua atuação nas áreas cerebrais. Tais observações realizam-se pela tomografia de emissão de pósitrons. Eis o aparelho, esse aparelho de tomografia de emissão de pósitrons.
Utilizando recursos da tomografia de emissão de prósitrons, foi possível identificar a ação da música na ativação metabólica durante o processo perceptivo. Figura ao lado ilustra os componentes que são utilizados para esta finalidade. Né? Existe aquela esfera ao redor da cabeça que capta as diferentes áreas cerebrais que são ativadas conforme determinados aspectos sonoros vão sendo expostos ao indivíduo. Passa por uma unidade de processamento inicial e que comunica-se com uma segunda unidade de processamento, que é uma CPU, para emitir as imagens que estão sendo captadas. Né? Aqui um esquema dos elementos do som, né, e as suas áreas de atuação no cérebro, que é medida justamente por esse aparelho. Né? No caso da identificação tímbrica, tem as áreas ativas, as áreas frontais e temporais do hemisfério não dominante, as alturas graves e média, ativação lateral e anterior do córtex auditivo, e alturas agudas, ocorre ativação posterior do córtex auditivo. Aqui é a figura do cérebro que ilustra a identificação tímbrica no hemisfério direito, na parte anterior, e as alturas agudas e alturas graves e médias. Alturas agudas na parte posterior do córtex auditivo e as alturas graves e médias na parte anterior do córtex auditivo. Além disso, o texto destaca duas observações. A audição melódica passiva, que envolve a região do hemisfério direito, e a escuta da memória tonal, que envolve a ativação de áreas frontais do hemisfério cerebral direito. Aqui tem a escuta com memória tonal no hemisfério direito, né? E a audição melódica passiva, aqui é uma visão por baixo dela, né? A visão por baixo ilustra no hemisfério direito também. Pode sugerir ao contrário, mas é porque aqui a visão, digamos, que ele chama de ventral, que seria como se estivesse vendo por baixo do nosso queixo, né? E aqui a visão, escuta com memória tonal na visão por cima, na gravura. Música e linguagem. É entendido que música é linguagem por utilizar um sistema de signos estabelecidos naturalmente ou por convenção, que transmite informações ou mensagens de um sistema orgânico, social ou sociológico a outro, e ela não separaria significante do significado. Ou seja, na música, significante e significado atuam como uma unidade. Em pessoas que tiveram lesão cerebral, embora tenha ocorrido perda da função verbal, que chama-se afasia, não houve comprometimento necessariamente das funções musicais, o que leva ao entendimento que ambas possuem processos neuropsicológicos independentes. O artigo traz exemplo de 3 compositores que tiveram comprometimento na parte cerebral. 2 deles, que é o Jean Langlais e o Shebalin, eles desenvolveram afasia após problemas na área cerebral, mas não comprometeu a parte musical, de compor, né? Quer dizer, acredito que talvez tenha tido até algum comprometimento. No caso, o Shebalin não fala ali, né? Se houve habilidade de tocar, houve algum problema, pode ter acontecido, né? Mas assim, isso não quer dizer que comprometeu a parte interna como compositor, digamos assim, a sua cognição musical, né? E o Maurice Ravel, ele teve a doença degenerativa progressiva, que comprometeu a capacidade de transcrição para partitura, para papel. Né? Não houve um comprometimento com a ideia composicional, assim, com a capacidade de compor, mas ele ficou inapto, talvez, pelo que eu entendi, a questão da escrita. Né? Com os recursos que tinha na época, não é como hoje, que teria como ele fazer isso via software ou outros recursos
computa computacionais, até de inteligência artificial, mas assim, na época dele não tinha, né? Então, tem a ideia, tem a habilidade, precisaria de uma terceira pessoa para anotar, uma segunda pessoa para anotar é, suas ideias musicais. A epilepsia musicogênica são crises epiléticas desencadeadas por música. É uma patologia rara, né? 1 em 10 milhões, e ocorre depois dos, ali, segundo o artigo, após os 20 anos de idade. A característica da crise são geralmente parciais complexas, usualmente coexistindo com outros tipos de crise espontânea, relacionado à epilepsia lesional. Existem 3 tipos de epilepsia acústico-motora. Resposta à surpresa ou ao susto, acredito que, digamos, uma espécie de grito com a pessoa, né, ou um estrondo muito forte, sei lá, uma explosão, alguma coisa que aconteça. A outra seria uma resposta desencadeada a partir de estímulos musicais intoleráveis, que nesse sentido seria, de repente, realmente um volume muito alto de um dispositivo sonoro, que fique constante, diferentemente de uma coisa imediata, que seria um estrondo. E a outra seria uma resposta a um estímulo de caráter monótono. Aí qualquer coisa poderia desencadear. Até minha fala aqui, de repente, poderia desencadear em alguém que tivesse, talvez, essa predisposição, essa condição, uma crise epilética acústico-motora. As lesões e disfunções do lobo temporal podem incapacitar seriamente as habilidades musicais, tais qual o canto ou execução de sons, bem como o reconhecimento de sons e a manutenção rítmica. Em contrapartida, as crises epiléticas destacam um mecanismo de funcionamento das áreas cerebrais, possibilitando o estabelecimento de uma relação entre determinadas alterações do comportamento e funções psíquicas, e permite que os pacientes possam recordar canções ouvidas na infância, vozes, complexos padrões sonoros e mesmo música orquestral. O efeito Mozart. De acordo com pesquisas, melhorias no desempenho neurofisiológico são induzidas pela audição de uma música de Mozart. Nas pesquisas investigadas por Hughes, perceberam significativa redução de atividade paroxística interictal e de sua amplitude de descarga, diminuição das atividades θ e alfa nas regiões centrais, aumento das atividades delta nas regiões central e média. A seguir, um fragmento da música utilizada nesse experimento, que foi a sonata para 2 pianos K448 do Mozart. Os autores propõem que mais trabalhos de música e neurociência surjam da interação multidisciplinar entre músicos, músicos-terapeutas, neurologistas, neurofisiologistas, de modo que outros estudos desenvolvam-se.